Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Homem-Aranha, Velocidade Extrema. Capítulo 121. Em algum lugar no tempo, Connors está desanimado, pessoal. O Homem-Aranha, vestindo sua fantasia azul e preta do Quarteto Fantástico, disse em seus comunicadores antes de receber elogios do resto da equipe. Bom trabalho, garoto. Boa merda, Aranha. Estou contente por você estar seguro. Assim que o menino começou a receber seus elogios, os destroços do que antes era um prédio começaram a tremer. Porra, já? O Homem-Aranha pensou consigo mesmo, pressionando o dedo contra o fone de ouvido mais uma vez. Johnny, bem, preciso de sua ajuda aqui. O estrondo continuou e tanto a tocha humana quanto o coisa chegaram ao lado do Homem-Aranha. Já chega de cuidar de Connors. Ben disse sarcasticamente quando os escombros começaram a ser jogados por uma força poderosa abaixo deles. Sim, o Homem-Aranha disse, olhando com as lentes ligeiramente caídas. Na hora certa, Reed chegou com um dispositivo na mão, o descombinador neogênico. Agora era algum tipo de arma, tendo a aparência de algum tipo de lançador de energia de ficção científica. Reed entregou ao Homem-Aranha, permitindo-lhe desferir o golpe final em seu professor. Ele é sua responsabilidade, certo? Reed disse a ele. O Homem-Aranha assentiu antes de caminhar lentamente em direção aos escombros com a arma na mão. Ah! O lagarto gritou quando finalmente se libertou de sua prisão de concreto, enviando pedaços de destroços voando enquanto corria em direção ao Homem-Aranha como uma fera enlouquecida de quatro. Ele estava pronto para devorar o herói, embora o Homem-Aranha não deixasse isso acontecer. Com os pés plantados, o herói apontou o descombinador neógeno para seu professor enquanto a fera saltava no ar com suas garras prontas para matar. No entanto, assim como os outros vilões do Homem-Aranha, uma faixa azul passou e o lagarto desapareceu. Quase no mesmo segundo, 4 Homens-Aranha apareceram, surpreendendo o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha vestindo seu traje. Eren, eu sei que isso vai ser muito confuso, mas nós somos você do futuro. No futuro, você aprenderá como viajar no tempo. Foi assim que chegamos aqui, viajamos no tempo até o momento exato antes de você derrotar Dr. Connors. Um vilão meu do futuro, está reunindo uma equipe de vilões do seu passado e do futuro. Há 6 deles e precisamos de 6 de nós. Todas as nossas linhas do tempo podem estar em perigo se você não o fizer. Ajude-nos. Quando o Homem-Aranha mais velho disse isso, o resto do Quarteto Fantástico se aproximou, olhando para todas as aranhas com expressões confusas. Eu não sabia que você tinha irmãos. Johnny Storm disse. Não ficou claro se isso era uma piada ou se ele estava falando sério. Eles podem vir conosco? Presumo que precisaríamos de ajuda, perguntou a Aranha Fantástica. Eles não podem. Não temos ideia do que a viagem no tempo pode fazer com seus corpos, o mais velho do Homem-Aranha disse a ele. Ele sabia que até mesmo seu próprio corpo foi afetado por isso, então não havia como dizer o que aconteceria com os usuários que não eram do Velocidade Divina. Até mesmo 6 sinistros podem ter algum tipo de efeito colateral dos quais eles não estão cientes. Você disse viagem no tempo? Reed Richards perguntou, embora tenha sido ignorado. Precisamos ir se você vier. Estamos mudando muitas coisas aqui enquanto conversamos. Não se preocupe com os lagartos aqui, nós o devolveremos neste exato momento e será como se você nunca mais saiu. O mais velho do Homem-Aranha disse ao mais novo do grupo atual. Tudo bem, eu vou lutar. Como fazemos isso? Perguntou a Aranha Fantástica. Basta agarrar meu ombro. Aquele no simbionte preto disse a ele. O Aranha Fantástica agarrou seu ombro, junto com o Wakandano e o herói vermelho e azul antes que todos os 5 fugissem em um instante, deixando o Quarteto Fantástico para trás. A Aranha Fantasma, com seus membros brilhando com sua energia azul velocidade divina, enfrentou o Homem Elétrico enquanto ele pairava acima do herói com seu corpo brilhando intensamente devido à eletricidade que corria através dele. Electro estava ficando irritado com a criança abaixo dele. O inseto continuava arruinando sua demonstração de divindade e sua jornada para se tornar energia pura. A Aranha Fantasma, porém, ficou furiosa. O homem que se proclamava um deus pairava acima dele, olhando para o herói enquanto os corpos daqueles que ele não poderia salvar antes de sua chegada e destruição o cercavam. Embora já tivesse perdido para Electro antes, ele estava confiante. Seu novo poder seria a chave para acabar com o Homem Elétrico. Electro, a Aranha Fantasma cheia de fúria, gritou para o deus que flutuava acima dele. Isso termina aqui. O menino tinha certeza de que aquelas palavras confiantes eram verdadeiras. Ele percebeu que seu cérebro parecia estar se movendo mais rápido do que normalmente, permitindo que ele elaborasse um plano em apenas alguns segundos. Esse colete deve ser algum tipo de inibidor. Se eu conseguir tirar isso dele, talvez ele se cobre demais. Antes disso, preciso encontrar uma maneira de causar um curto-circuito nele para poder segurá-lo por tempo suficiente para retirá-lo. A água. Sim, deve haver mais água em algum lugar. Seus olhos examinaram a área em busca de outro caminhão-pipa ou qualquer fonte de água que ele pudesse usar para desacelerar momentaneamente o Homem Elétrico. Seus olhos quase se fixaram em um hidrante, embora ele tenha feito questão de não deixar isso óbvio na tentativa de esconder seu plano de Electro. Essa é a chave. Tudo bem, Parker. Vamos matar esse deus. Com pressa, o herói da noite deu um passo à frente, esquivando-se dos raios de Electro com ainda mais velocidade do que antes. Ele era intocável enquanto andava de um lado para o outro como se estivesse se esquivando dos tiros da arma de brinquedo de uma criança. Quem é um deus agora? Ele pensou consigo mesmo enquanto começava a subir rapidamente em um prédio próximo. A cada passo, uma das telas do prédio desligava devido ao seu poder interagindo com elas. Não, eu não sou Deus. Sua voz interior declarou enquanto ele continuava subindo o prédio, esquivando-se dos raios que o seguiam até atingir a altura em que Electro estava pairando.
Usando um salto infundido com velocidade divina, o herói saltou para trás, saltando tão alto que até ultrapassou a chamada e autoproclamada altitude do deus. Não tenho necessidade de me ver como tal. Sou apenas um homem, um mortal que enfrentará esses chamados deuses por aqueles que não podem. Usando suas teias, o jovem herói prendeu a teia no braço direito elétrico de Electro. Pouco antes de Electro poder lançar outro raio, a aranha fantasma puxou o braço do vilão para o lado, fazendo com que o raio voasse na direção errada e desaparecesse nas nuvens acima. Posso ser um homem com fraquezas. Usando a outra mão, o menino acertou a mão esquerda de Electro. Com as duas mãos sob seu controle, o herói vestindo sobretudo puxou suas teias para frente, fazendo com que Electro voasse para cima incontrolavelmente enquanto o corpo do menino era arremessado para baixo em direção à terra e ao vilão. Mas essa fraqueza me tornou mais forte. Forte o suficiente para derrotar deuses como você. É por isso que chamarei esse meu poder de velocidade divina, o poder que me permite ser rápido o suficiente para acompanhar supostos deuses como você. Assim que essas palavras saíram de seu cérebro, o herói usou as duas pernas para chutar Electro no peito, enviando os dois em direção à terra com grande velocidade. No entanto, antes que Electro pudesse atingir o solo, ele desapareceu com uma faixa azul de eletricidade deixada para trás onde deveria ter pousado. A aranha fantasma pousou no chão, olhando para o chão à sua frente com as sobrancelhas franzidas sob os óculos de proteção. O que? Ele sussurrou antes que os 5 Homens-Aranha do futuro chegassem bem na sua frente. O que há com essas fantasias estúpidas? A aranha fantasma zombou de seu futuro enquanto se posicionava com as mãos brilhando com a energia da velocidade divina. Todas as outras aranhas se entreolharam, lembrando-se de seu antigo e nervoso eu. Foi nostálgico ver o quanto eles mudaram com o tempo. Começando com um garoto que fazia sua própria fantasia com coisas do armário, querendo vingança pelo assassino de sua mãe, mas descobrindo o desejo de ajudar as pessoas no processo. Em seguida, tornou-se um garoto assombrado pelo fantasma de seus erros do passado, querendo consertar as coisas tornando-se um herói usando uma fantasia de segunda mão do Quarteto Fantástico. Ele aprendeu que não é possível salvar a todos, mas com certeza você pode tentar. Logo depois ele era um jovem preocupado em ser aceito, preocupado se seus erros do passado seriam perdoados ou não, apesar de seus esforços. Depois de falar com sua mãe uma última vez, ele finalmente foi capaz de aceitar quem ele era e superar isso. Ele usava uma fantasia que representava sua terra natal, que o lembrava de quem ele era e por quem lutou. Aquele menino que buscava aceitação um dia se viu questionando tudo o que dizia a si mesmo e que defendia, lutando contra um homem que não queria fazer nada além de provar algo para ele. Ele aprendeu que a ideia de ser um símbolo de esperança seria muito mais complicada do que a história de conto de fadas que ele esperava. Ele usava esse símbolo em seu corpo. Ele usava aquele terno vermelho e azul brilhante para inspirar aqueles que o admiravam. Ele queria continuar a ser esse símbolo até o fim. Até que o fim chegou mais cedo do que o menino esperava. Ele se tornou um mentiroso. Ele se tornou um assassino. Ele ficou sem esperança. Seu traje escuro cobrindo seu corpo pode muito bem ter sido uma representação de sua psique, voltando a ser como era quando era alimentado pelo ódio e pelo desejo de encontrar o assassino de sua mãe. No final, ele era um homem dominado pelo entorpecimento. Ele não estava esperançoso, mas ao mesmo tempo não se consideraria desesperado, apenas entorpecido. Seu traje sem qualquer cor combinava com esse sentimento. Apesar desse entorpecimento, ele nunca desistiria até dar seu último suspiro. Você os fez. Nós somos você, o herói vermelho e azul disse a ele. O Aranha Fantasma não entendia como 6 deles poderiam existir em um só lugar, especialmente vestindo aquelas fantasias bobas de herói. No entanto, uma vez que cada Eren removeu suas máscaras, ele sabia que não estavam mentindo. Papai estava certo. A viagem no tempo é real. Por que isso está claro? O que há com o cabelo branco? Isso é como uma coisa do Goku? Onde seu cabelo muda de cor quando você se transforma, ou algo assim? Sim, algo assim. Ouça, Electro está na minha linha do tempo com outros 5 vilões do futuro. Precisamos da sua ajuda para enfrentá-lo. Precisamos da sua ajuda para economizar o próprio tempo. Se meu inimigo assumir o controle da minha linha do tempo, cada linha do tempo em existência é uma merda, o líder disse. Imediatamente todos puderam ver aqueles sentimentos de dúvida inundando a aranha fantasma. Estava escrito em seus olhos, visíveis através dos óculos. Eu não acho que seria muito útil para vocês. Quer dizer, olhem para vocês e olhem para mim. Vocês têm aquela aura maluca em seus corpos. Eu não posso fazer isso. Eu não acho que seria de muita ajuda. Não consegui nem vencer o Electro. Não sei o que aconteceu entre agora e quando vocês surgiram, mas não sou um herói. Tudo o que me importa é encontrar o homem responsável pela morte da minha mãe. O Aranha Fantasma ainda era novo em ser um herói. Na verdade, ele ainda nem se considerava isso. A ideia de economizar prazos era algo muito além de qualquer coisa que ele pudesse imaginar fazendo. Você ia derrotar Electro. Todos nós fizemos certo neste exato momento, Eren. Eu sei que é assustador e sei que é intimidante, mas somos todos guerreiros. Somos todos heróis. Sem você, sem todos nós não será capaz de vencer. Esta não será sua primeira vez lutando contra todas as probabilidades e não será a última. Por favor, ajude-nos. O Homem-Aranha com traje Wakanda fez o possível para convencer seu eu mais jovem e parecia estar funcionando. Pense em Cindy. Pense em mamãe e papai. Você gostaria de tê-lo salvado, certo? Você quer proteger Cindy, certo? Bem, se você nos ajudar, você pode protegê-la. Você pode deixar mamãe e papai orgulhosos. Eles já estamos tão orgulhosos de você, Eren, confie em nós. Todos nós sabemos.
O herói vermelho e azul falou gentilmente, tentando alcançar aquele lado mais suave de seu eu mais jovem que ele sabia que existia. Não podemos salvar todos, mas podemos salvar uma quantidade infinita de vidas ao longo do tempo se derrubarmos esses caras juntos. Disse-lhe o Aranha Fantástica, lembrando-se do que aprendeu na noite da invasão do lagarto. Se você não nos ajudar, seu cronograma será o próximo. O Homem-Aranha todo preto disse claramente. Eles vão matar tudo e todos que você ama e não haverá como você impedir isso sozinho. O mais velho do Homem-Aranha disse a ele. Todos os 4 Homens-Aranha olharam para as 2 aranhas simbióticas com carrancas visíveis através de suas lentes semicerradas e sob os óculos da Aranha Fantasma. O quê? Estamos apenas sendo honestos? A aranha toda preta contou tudo, encolhendo os braços. Bem, o que você me diz, Eren? Você vai nos ajudar ou vai condenar o próprio tempo? A aranha mais velha perguntou francamente, fazendo o coração do jovem herói disparar. Bem, eu realmente não tenho escolha, tenho? Eu farei isso. Ficou claro que suas palavras imediatamente trouxeram uma sensação de alívio às outras 5 aranhas. Mas tenho uma pergunta e quero uma resposta honesta. Claro, o mais velho disse. O que acontece com o assassino da mamãe? Será que algum dia o pegamos? Enquanto ele dizia isso, todas as outras 5 aranhas se entreolharam. Deveríamos contar a ele? A aranha vermelha e azul perguntou. Nós o encontramos. O que acontece quando você o encontra depende de você, Eren. Isso é tudo que podemos dizer. Sua linha do tempo já será a que mais mudará. Lamento não podermos contar a você mais, o mais velho disse a ele. Entendo. Eu só queria saber se o encontraria. Obrigado por ser honesto. A aranha fantasma ficou claramente horrorizada com esse conhecimento. Os homens à sua frente não eram quem ele pensava que era. Ele se perguntou se eles realmente fizeram isso. Ele podia ver os 2 mais velhos tirando uma vida, mas não os outros. A aranha mais velha assentiu, entendendo completamente. Afinal, era ele mesmo. Querendo ter um plano antes de voltarem, o líder conversou com todos eles, dando-lhes um resumo do que viriam. Já que temos o descombinador neurogênico, vamos primeiro eliminar o lagarto. Assim que ele perder o corpo de lagarto, ele ficará praticamente inútil. A cabeça dele. Depois disso, preciso que você cuide de Electro e depois do cara com os 4 tentáculos. Isso nos deixará com 2 caras, os mais fortes. Os 2 maiores. Haverá um com fogo e chifres, concentre-se nele primeiro porque ele é um pouco mais fraco. Assim que ele for embora, eliminaremos seu líder Venom. Esse tempo todo, vou distrair Venom, já que sou forte o suficiente para enfrentá-lo 1 contra 1. Como exatamente podemos vencê-los? Perguntou o herói vermelho e azul, lembrando aos 2 mais velhos que antes eles tinham uma regra de não matar. Temos que matá-los. Matar o homem sob o simbionte. É a única maneira. Se ajudar, todos esses caras morreram lutando contra nós de qualquer maneira, seja de propósito ou por acidente. É o destino deles. Isso era mentira, já que nem todo vilão estava destinado a morrer pelas mãos do Homem-Aranha. Eu sei que vocês 3 são contra matar, mas isso deve ser feito. Abandonamos essa ideia há muito tempo. Temos que cruzar essa linha para salvar a todos. 6 vidas em troca de... Foi nesse momento que o líder se lembrou do que estava dizendo. Não foram apenas 6 vidas, mas seu melhor amigo estava sob o simbionte. Para salvar a todos, Harry Osborn teria que morrer pelas suas mãos. Temos que matá-los para salvar uma quantidade infinita de vidas humanas ao longo do tempo. É assim que deve ser. Não importa o quanto possamos nos importar com o homem por trás dos simbiontes. Ei, eu tenho uma pergunta. A aranha fantasma perguntou com a mão levantada. O que exatamente é um simbionte? Tipo, eu sei o que é um simbionte, mas parece que você nomeou algo muito, muito perigoso. Sim, eu também não sei o que é. Nem eu. Ah, certo. É esse alienígena de outro planeta que aumenta a força de seu usuário. Eu e esse cara estamos usando um agora, veja. Então, basicamente, todos os seus vilões estão super fortalecidos. A aranha toda branca explicou. Ah, ótimo, disse o Aranha Fantástica. Muito bom. Por que não trazemos Franklin? Quem diabos é Franklin? Ele não consegue controlar seus poderes, lembra? Oh, certo? Quem é Franklin? Filho de Reed Richards. Ele pode distorcer a realidade. Sim, se ele pudesse controlar seus poderes, provavelmente poderia estalar os dedos e resolver todos os nossos problemas. Por que não ir para o futuro e trazê-lo aqui? Ele está perdido em sua própria dimensão de bolso. Também não podemos ultrapassar um ponto no tempo em que Erin Parker não exista, então, supondo que ele volte um dia, não podemos acessar essa linha do tempo. Como você sabe que isso é uma regra? Você já tentou? Um Erin Parker diferente tentou. Quantos eram? Não sei. Centenas. Talvez milhares até agora. Espere, mas não haveria infinito? Já que tecnicamente a qualquer segundo, nossos cronogramas poderiam divergir e criar novos? Bem, quero dizer, antes de mim, há centenas. Não sei. Desta vez, as coisas não fazem sentido. Espere, então todos nós teremos que voltar e lutar contra os 6 sinistros novamente quando chegarmos a cada ponto no tempo? Não sei, acho que vamos descobrir. Pessoal, a aranha mais velha interrompeu a todos quando todos começaram a mudar de assunto. Vamos nos concentrar, sim? Meu erro. Todos eles disseram simultaneamente. Precisaremos nos comunicar lá fora. Precisaremos de nomes temporários. Você não precisa mudar seu nome. O líder disse, apontando para a Aranha Fantasma. Espere, por quê? A Aranha Fantasma perguntou. Todos nós conhecemos o Homem-Aranha agora. A Aranha Wakandan disse. Com um hífen, pelo menos. A Aranha Fantasma se encolheu. Ele achou que as fantasias eram bobas, mas a ideia de que ele chegou ao ponto de mudar seu nome para ser um herói era ainda mais boba. Com um hífen, o herói vermelho e azul disse a ele. Oh, graças a Deus. Enquanto o Aranha Fantasma dizia isso, o mais velho olhou para ele e para o Homem-Aranha vermelho e azul com um olhar desinteressado. Você é a Aranha Vermelha, o líder disse. Deixe-me adivinhar, você é branco e ele é negro?
A aranha Wakanda brincou, olhando para as duas aranhas que usam simbiontes. Você tem alguma ideia melhor? Você queria fazer era em 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Retrucou a aranha branca. Sim, isso é pior. A aranha fantasma acrescentou. Muito pior. O fantástico aranha adicionou em cima disso. Você preto e azul. Você é a aranha fantástica. Você é a aranha Wakanda. A aranha branca contou a ambos. Simples eu acho. A aranha Wakanda disse. Tudo bem, vamos economizar tempo. Disse o aranha branca, olhando para todos os outros. Aqui, você deve ser capaz de me rastrear assim que eu lhe der minha energia. Vejo vocês então. Após a imagem da aranha branca atingiu a aranha negra, permitindo-lhe absorver sua energia. Imediatamente, o aranha negra conseguiu definir a hora exata para a qual precisava viajar. Todo mundo agarre. A aranha negra instruiu a todos, obrigando-os a fazer exatamente isso. Assim que todos estavam prontos, todas as 5 aranhas correram para o futuro, preparadas para lutar. Dias de hoje. Não podemos esquecer de manter esse ciclo bobo, não é, Parker? Venom brincou, sabendo exatamente o que significava enviar uma pós-imagem de volta no tempo. No entanto, a risada do Homem-Aranha contava uma história diferente. Os 6 sinistros pensaram que o Adangazo estava fazendo enlouquecer, no entanto, isso estava longe de ser o caso. Não dessa vez. O Homem-Aranha sussurrou antes que um raio azul de eletricidade passasse pelo rosto de Venom e o levasse a um prédio próximo. Os 6 sinistros olharam para cima e viram 6 silhuetas familiares bem acima deles, olhando para eles enquanto seus corpos brilhavam intensamente com eletricidade azul, todos exceto um, cercados por uma aura de pura escuridão. A aranha branca, a aranha negra, a aranha vermelha, a aranha fantástica, a aranha Wakanda, a aranha fantasma. Todos os 6 olharam para seus antigos e novos vilões com pura determinação demonstrada através de suas lentes. Chega de jogos, Venom. Desta vez, vou matar você. Todos nós 6 venceremos. A aranha branca gritou do topo do prédio. 7 de nós. Silk foi adicionada antes de fechar a teia e pousar ao lado de seu amante usando o simbionte sintético que Harry fez para ela. Ele não apenas criou um, ele fez um para ambos. Ela parecia quase idêntica ao que costumava fazer, no entanto, seu esquema de cores foi trocado. Seu peito agora estava todo preto enquanto seus membros eram brancos. O símbolo em seu peito agora era uma pequena aranha branca e sua máscara vermelha estava coberta com o que pareciam ser veias pretas. Você demorou bastante, a aranha branca disse sarcasticamente. Eu tinha que ter certeza de que as probabilidades estavam a nosso favor antes de ser morto. Silk respondeu sarcasticamente. Claro, isso não era verdade. Ela se despediu de sua família e foi receber o simbionte que Harry fez para ela. Tudo aconteceu tão rápido que quando ela estava pronta para lutar, todos os outros Erins já estavam lá. Puta merda, é Cindy? A aranha fantasma sussurrou. Todas as aranhas, incluindo Silk, olharam para ele com expressões vazias. Desculpe, ele disse calmamente. Silk e eu cuidaremos de Venom. O resto de vocês, sigam o plano. O Homem-Aranha agarrou a mão de Cindy, compartilhando sua aura velocidade divina com ela. Ele imaginou que já que poderia transferir a energia da velocidade divina para a mente das pessoas, ele deveria ser capaz de fazer o mesmo com o resto do corpo, desde que mantivessem contato físico. Sua teoria estaria correta, pois os olhos dela brilhavam brancos e o cabelo ficava mais escuro que preto. Capítulo 122. Num piscar de olhos, a aranha branca e a Silk partiram em direção a Venom enquanto os outros concentraram sua atenção no lagarto como haviam planejado, já que ele seria o mais fácil de lidar. Todos eles decolaram em um instante também, exceto o aranha fantasma, que ainda não conseguiu entrar na forma velocidade divina final. Em vez disso, ele carregou seus pés com energia velocidade divina e disparou para baixo para segui-los. De dentro da Oscorp, Lily ainda chorava no chão enquanto Liz e Felícia a confortavam. Eles não sabiam o que dizer. Eles tinham fé no fato de que os 6 Homens-Aranha poderiam salvar a todos junto com Silk, mas sabiam que havia uma pessoa que ele talvez não conseguisse salvar. Ele não poderia salvar Harry Osborn. O resto do pessoal da Oscorp estava torcendo pelo Homem-Aranha por dentro, todas as 6 versões dele. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas tudo o que sabiam era que agora havia uma chance para ele salvá-los, como sempre fez. Foi rápido, mas 4 dos 5 Homens-Aranha de outras linhas do tempo cercaram o lagarto, desenvolvendo um círculo de energia ao seu redor com sua velocidade. Eles então começaram a atirar teias nele, amarrando-o até o ponto onde ele ficou imóvel. A sinergia deles foi incrível, agindo sem a necessidade de palavras. A velocidade divina estava de fato conectada através do tempo e do espaço, então talvez essa conexão tenha permitido que eles se movessem como um só. A aranha fantástica em seu traje azul e preto, segurando a arma Neogenic Decombinator, disparou um raio verde no lagarto antes que todas as 4 aranhas se afastassem em um instante para atacar o próximo alvo. O corpo enorme e corpulento do lagarto começou a encolher e sua cauda começou a desaparecer, pois tudo o que restou sob o simbionte foi um Dr. Connors enfraquecido. Nós o pegamos. O Aranha Vermelha gritou antes de direcionar sua atenção para Mistério. Concentre-se no próximo alvo. Aquário. O Aranha Negra gritou antes de correr em direção a Mistério, enquanto os outros seguiram o exemplo. Mistério começou a lançar seu feitiço em todas as aranhas, embora elas conseguissem se esquivar dessas rajadas verdes e esfumaçadas com bastante facilidade. Electro e o Duende Verde também disparavam rajadas elétricas e bolas de fogo, respectivamente, mas assim como Mistério, seus ataques à distância eram muito lentos. Crack. Mistério não percebeu porque as aranhas estavam todas se movendo muito rápido, mas faltava uma, a única que não conseguia usar o estado velocidade divina final.
A aranha fantasma, envolvendo seu punho em energia velocidade divina, atingiu Mistério com o punho bem na parte de trás do aquário, quebrando-o e enviando-o em espiral em direção à Terra. Preste atenção, cabeça de Glode, a aranha fantasma gritou, enquanto Mistério voava diretamente em direção à aranha vermelha. Vermelho, ele gritou, embora o herói experiente já estivesse preparado. A aranha vermelha atirou 2 teias em Mistério e o puxou para frente antes de lhe dar uma joelhada no peito. Mistério soltou um suspiro ofegante antes que o aranha negra carregasse seu punho com energia velocidade divina e desferisse um soco com força total no rosto do doutor. Uma onda de choque misturada com eletricidade cercou o ponto de impacto e derrubou a cabeça de Mistério, fazendo com que seu corpo caísse no chão sem vida. Neste ponto, o Eren sob o simbionte não se importava com a vida de nenhum desses vilões. Ele faria o que fosse necessário para proteger sua linha do tempo e inúmeras outras pessoas por aí. Tudo aconteceu tão rápido e os outros Homens-Aranha não tiveram tempo de pensar sobre a brutalidade de seu futuro. O herói de preto sabia que ninguém mais teria coragem de fazer isso, então ele assumiu a responsabilidade de desferir o golpe final. Enquanto isso, Silk e a Aranha Branca, de mãos dadas, desferiram socos e chutes em alta velocidade em Venom usando a energia velocidade divina de Eren. Isso não era algo que eles praticavam, mas, no entanto, praticavam ataques combinados entre si sem velocidade divina. A única diferença neste momento era a rapidez com que eles se moviam. Quase como se estivesse usando Silk como arma, o Homem-Aranha girou-a em círculo e lançou-a contra Venom como uma bala. Devido à velocidade e habilidade de Venom de usar velocidade divina, ele foi capaz de pegar o pé dela no ar. No entanto, o Homem-Aranha foi rápido em se abaixar e desferir um soco direto no rosto de Venom. Se Venom não tivesse se movido alguns centímetros para trás, isso teria sido um golpe devastador. O soco ainda o mandou para trás até que ele bateu em um carro já quebrado. Antes que Venom pudesse se recuperar, Silk agarrou o Homem-Aranha pelo ombro, recuperando sua aura velocidade divina antes de se lançar em direção a Venom, desferindo um soco elétrico poderoso em seu rosto. Parecia que ela era capaz de controlar a aura que ganharia ao entrar em contato com Eren por apenas um segundo, mesmo que o contato fosse quebrado, permitindo que ela atacasse sozinha. Nenhum deles sabia como isso era possível, já que sua aura nunca foi transferida para ela antes. Mas eles adivinharam que era devido ao simbionte artificial ter vestígios de um simbionte real dentro dele, um que era filho do simbionte principal, Venom, que era capaz de usar o próprio velocidade divina. Enquanto os dois lutavam contra Venom lado a lado, o resto das aranhas passou a lutar contra o resto dos 6 sinistros. Electro é o próximo, o Aranha Vermelha anunciou antes de fechar um prédio com o resto das aranhas seguindo atrás dele. Oh não, você não! Electro gritou antes de lançar raios elétricos nos rastros de eletricidade, no entanto, sua mira não foi verdadeira o suficiente para acertar. Mais uma vez, o Duende Verde tentou apoiar com seus próprios ataques à distância, mas sem sucesso. Simultaneamente 2 das 4 aranhas saltaram do prédio, atacando Electro. Ele tentou se desviar do caminho, apenas para ser apanhado por 2 das aranhas que ainda seguravam o prédio. Solte-me! Ele gritou enquanto seus braços eram puxados em direções diferentes e ele ficou imóvel, suspenso no ar. A aranha fantasma, sendo arrastada pela aranha negra, foi então lançada em direção a Electro com uma única ordem. Sobrecarga é o colete dele. Ele gritou, e a aranha fantasma fez exatamente isso. Ele se agarrou a Electro enquanto os outros o seguravam suspenso no ar e começou a derramar tudo o que tinha no colete, assim como todas as outras aranhas fantasmas do passado fizeram. Electro gritou quando seu corpo começou a fritar de dentro para fora. Não demorou muito para que Electro estivesse completamente frito, como em todas as outras linhas do tempo. Querendo acabar com ele, o Aranha Negra puxou Electro em sua direção, dominando as outras 2 aranhas que o seguravam com suas teias devido ao quão forte o simbionte o tornava. Ele então deu a Electro um soco excepcionalmente poderoso no peito que destruiu o corpo de Electro, descarregando-o permanentemente. Vou me concentrar no Goblin, o resto de vocês, chamem o Dr. Octopus. Sem perder o ritmo, o Aranha Negra gritou para si mesmo e disparou em direção ao Duende Verde para ganhar tempo suficiente para os outros destruírem Octavius. Silk e a Aranha Branca continuaram a lutar contra Venom, formando dupla equipe com ele e mantendo longe do resto de sua prole. Enquanto eles lutavam, Venom começou a cuspir palavras de sua boca para irritá-los, usando a voz de Harry Osborn. Mesmo sendo a voz de Harry falando, parecia quase artificial, como se tivesse sido gerada por uma inteligência artificial. Vocês não se lembram de quem está aqui? Sou eu, Harry. Essa provocação nada mais fez do que irritar o Homem-Aranha, obrigando-o a começar a dar socos ainda mais fortes em Venom, cada soco gerando força suficiente para cortar o ar e deixar para trás um rastro de eletricidade negra. Cale-se, ele gritou furioso porque Venom teria a coragem de provocá-lo dessa maneira. Vocês não vão me matar, vão? Venom perguntou na voz de Harry. As 2 aranhas continuaram lutando, ignorando a voz que falava com elas. No momento não havia como tirar Venom do corpo de Harry sem matá-lo, a menos que o simbionte quisesse trocar de hospedeiro de boa vontade. Apesar de cada um deles ter um aumento de poder, Venom se tornou tão poderoso que seus ataques poderiam muito bem ter feito cócegas neles. Venom estava adorando isso, sentindo-se invencível. Enquanto isso, o Aranha Negra foi visto enfrentando o Duende Verde cara a cara, mantendo-se firme, apesar do Duende Verde ter seu próprio simbionte. Foi um impasse completo, no entanto, o Homem-Aranha só precisou continuar se segurando por mais um pouco enquanto os outros lutavam contra o Doutor.
Temos que remover a engenhoca da coluna dele. É a única maneira de derrotá-lo. O Aranha Vermelha contou o resto, já que ele era o único dos 4 que já o havia vencido. Amarre os braços. A aranha Wakandana dirigiu e as aranhas fizeram exatamente isso. Cada aranha decidiu agarrar um dos braços do Dr. Octavius e começou a puxar com força suficiente para prendê-lo no lugar, mas não o suficiente para arrancar os braços. Tudo bem, Wakanda. Você está de pé. Dê-me sua teia. A aranha vermelha disse a ele. O herói dourado passou sua teia para seu futuro eu antes de atirar outra teia na espinha do Dr. Octavius. Usando toda a sua força, ele avançou e arrancou o metal das costas do Dr. Octavius, removendo os braços de seu corpo permanentemente. Vendo as gavinhas do corpo do Dr. Octavius começando a alcançar os tentáculos metálicos para recolocá-los, o Homem-Aranha os prendeu e os jogou fora de alcance. Tendo sua coluna vertebral despedaçada, Dr. Otávio caiu no chão e morreu no local. As 4 aranhas voltaram sua atenção para a Aranha Negra e o Duende Verde. O Homem-Aranha de Preto ainda estava se segurando no mano a mano, mas era a hora de a maré virar a favor das aranhas. Craque! A aranha Wakandana acertou o rosto do Duende Verde com o punho, pegando o Duende desprevenido. Craque! O Aranha Vermelha seguiu logo atrás dele, chutando a cabeça do Duende Verde enquanto conseguia causar danos a ele, ao contrário de sua última luta, devido ao Aranha Negra já o ter enfraquecido. Craque! A Aranha Fantasma surpreendeu o Duende Verde, socando na mandíbula com um soco infundido com velocidade divina. Craque! A Aranha Fantástica passou correndo e deu uma joelhada no lado da boca do Duende Verde, quase fazendo-o tombar. Craque! Morrer! O Aranha Negra, ainda cheio de raiva quando sua última batalha foi rudemente interrompida, gritou e desferiu um soco poderoso direcionado à já fraca coluna vertebral do Duende Verde. Ele o socou com tanta força que suas costas se dobraram exatamente como antes do Duende Verde ser retirado desta linha do tempo. Lembra do que eu te disse? Vou te mostrar o que acontece quando o garoto que faz o papel de quebra de herói. Com o braço meio dentro das costas do Duende Verde, o Homem-Aranha agarrou sua coluna e puxou-a para fora com as próprias mãos. Instantaneamente, o corpo do Duende Verde desabou sobre si mesmo enquanto ele ficava paralisado no chão enquanto morria lentamente. Jesus Cristo! Todos os outros Homens-Aranha murmuraram em uníssono, chocados com o que poderia acontecer com eles no futuro. E eu pensei que o que você fez foi brutal. A Aranha Fantasma sussurrou para a Aranha Wakanda. O Aranha Negra jogou a espinha no chão e olhou para todos antes de direcionar seu olhar para o outro Homem-Aranha e Silk. Vamos! Mate Venom e tudo isso acaba. Ele disse a eles, aproximando-se para ajudar. Assim que o Aranha Negra deu um soco no peito de Venom, seu braço de repente ficou preso dentro da monstruosidade. De repente, o simbionte começou a se retirar de seu corpo e se tornou um com Venom desta linha do tempo. O simbionte em seu corpo era o mesmo, ambos sendo Venom, o simbionte principal, de diferentes linhas do tempo. Quanto ao motivo pelo qual Venom não assumiu o controle do corpo do Homem-Aranha naquele momento, foi porque temia que o Homem-Aranha não abrisse mão de qualquer controle de seu corpo para ele. Venom percebeu que dobrar o corpo de Harry seria a chave para a vitória. O Aranha Negra, agora aparecendo em seu traje vermelho e azul, puxou o braço para trás, mas o simbionte já havia se separado completamente de seu corpo. Venom começou a se transformar, crescendo em tamanho e se tornando muito mais sinistro a cada momento. Cada aranha ficou congelada no lugar, sentindo quão poderosos os 2 simbiontes primordiais combinados em um estavam se tornando. Todas as 7 aranhas ficaram pasmas, vendo Venom continuar a crescer em tamanho. Isso significa que estamos fodidos? Perguntou o Aranha Fantasma, olhando para seus eus mais velhos em busca de confirmação, embora nenhum deles tenha dito uma palavra. Venom então de repente parou de crescer em tamanho e começou a se contorcer como se estivesse lutando contra si mesmo, o que era exatamente o que estava acontecendo. Venom não pensou bem em suas ações, portanto, não percebeu que ele e o Venom de uma linha do tempo diferente tinham interesses conflitantes. Ambos queriam estar no controle do corpo. Ambos queriam ser os líderes de seu exército simbionte. Ambos eram alfas lutando para controlar tudo. A Aranha Vermelha começou a rir sendo a primeira a perceber o que estava acontecendo. Co-infecção. Ele disse baixinho. É quando 2 parasitas estão dentro do mesmo hospedeiro, certo? Acrescentou a Aranha Fantástica. Eles geralmente trabalham juntos, causando o dobro de problemas para o anfitrião. O Wakanda Aranha também adicionou sua peça. Ou às vezes. O Aranha Fantasma começou a dizer o que queria, mas o resto de todos começou a falar em uníssono. Os parasitas se alimentam uns dos outros. Assim como todos chegaram à mesma conclusão, Harry também, que estava sob o simbionte. Devido a ambos os Venoms lutando pelo controle, Harry foi capaz de se permitir momentaneamente recuperar apenas uma fração do controle de seu próprio corpo devido à sua incrível força de vontade, algo que ele aprendeu durante seu treinamento com Kraven o Caçador. Ele escalou montanhas sem equipamento enquanto seu corpo doía. Ele comeu plantas cruas durante semanas quando não tinha habilidade suficiente para caçar sua própria carne. Ele lutou várias vezes com Kraven com o estômago vazio. Assumir o controle de seu corpo por alguns momentos era algo que ele poderia suportar. Eren, faça isso agora. Sem o hospedeiro ele não pode romper a barreira ou viajar no tempo. Faça isso enquanto eles estão distraídos. Harry gritou debaixo do simbionte, usando tudo que tinha em sua mente e corpo para assumir o controle por tempo suficiente para que Eren pudesse desferir o golpe mortal. Ele não teve tempo para pensar ou lamentar. Tudo o que podia fazer era ouvir Harry e fazer exatamente o que ele dizia. Colocando tudo o que tinha em seu punho, o Eren Parker daquela linha do tempo envolveu seu punho com uma aura enorme e crepitante de eletricidade negra. Era tão enorme que os espectadores de dentro da Oscorp não conseguiam ver nada além de uma bola de luz ressoando de onde antes podiam vê-lo parado. Não, Eren não. Lily gritou do outro lado do vidro dentro da Oscorp, deixando seu egoísmo tomar conta dela.
Ela sabia que esse era o único jeito, mas ainda assim não suportava ver isso acontecer. Avançando, Eren deu um soco poderoso direcionado diretamente ao peito de Venom, empalando-o e atingindo Harry Osborn bem no coração. Devido à sua imensa pressão, parte do simbionte foi soprado para trás, permitindo que Harry e Eren se olhassem cara a cara uma última vez e o mundo ao seu redor começou a desacelerar. Capítulo 123. De repente, Eren Parker e Harry Osborn se encontraram dentro de uma das memórias de Eren, da mesma forma que Cindy e Eren fizeram todos os anos anteriores. Os dois estavam sentados juntos em uma lanchonete depois de ganharem o grande prêmio pelo projeto escolar de drones. Como Cindy os ajudou, eles a convidaram e ela chegaria logo. No entanto, naquele momento, eram apenas os dois. O tempo passava normalmente dentro da memória, mas no mundo exterior nem um segundo passava. Você vê como Lily ficou impressionada? Ela com certeza me quer, mano. Harry disse confiante, com aquele sorriso atrevido que quase sempre tinha no rosto. Sim, Lily Hollister? Eren riu. Ela é muito fofa, você deveria ir em frente. Eu poderia, eu amo loiras. Harry respondeu com a mão no queixo. No entanto, ele dizendo que isso pretendia apenas ser uma transição suave para o próximo tópico. Chega de mim, e você? Harry falou com Eren com um sorriso malicioso enquanto se inclinava em sua direção. Você gosta de alguma garota? Ele sabia a resposta, mas queria ouvir Eren dizer isso sozinho. Sim, tem uma. Não sei se ela está afim de mim ou não. Eren esfregou a nuca enquanto confessava que ainda não se sentia confortável em ser aberto sobre esse aspecto de sua vida. No entanto, Harry iria arrancar a informação dele, mesmo que fosse a última coisa que ele fizesse. O nome dela começa com C e termina em Indy. Harry brincou com uma expressão semisséria. Ele queria saber mais do que qualquer outra coisa. Não, Eren mentiu, mas ele percebeu que Harry não estava acreditando pela expressão em seu rosto. Vamos, mano, somos amigos, não vou contar a ela, eu juro. Harry disse a ele com sinceridade enquanto colocava a mão sobre o peito, cruzando o coração. Ok, tudo bem, eu gosto da Cindy. Antes que Eren pudesse continuar, ele foi interrompido por Harry comemorando. Eu sabia. Harry proclamou enquanto batia na mesa, fazendo com que alguns clientes olhassem para eles com olhares confusos. TCH. Alunos do ensino médio. Um dos clientes sussurrou para o parceiro enquanto os dois meninos continuavam a discussão. Gosto dela desde que me mudei para cá quando tinha cerca de 9 ou 10 anos de idade, há cerca de 8 anos. Somos amigos eu acho, mas não éramos próximos até recentemente. Perto dela e bagunçar as coisas, mano. Eu até a coloquei no meu quarto uma vez, mas me atrapalhei. Eren enterrou o rosto nas mãos em frustração. Harry conteve o riso antes de ficar sério. Mano, você não se atrapalhou, não completamente. Você não percebeu como ela olha para você? Principalmente quando você começa a ser um nerd e fica todo hiperconcentrado. Ela faz essa coisa de morder a caneta e olhar para você com olhos de cachorrinho. Devo dizer que estou com ciúmes. Harry disse a ele enquanto mordia um canudo, imitando o olhar inocente de Cindy. Os dois garotos riram antes de suas expressões ficarem sérias. Ambos perceberam que estavam vivenciando uma memória juntos. Cindy contou a Harry sobre isso uma vez, então ele foi capaz de descobrir rapidamente o que era. Eu disse que você não se atrapalhou. Harry disse com olhos vidrados e um sorriso solene no rosto. Acho que nós dois pegamos as garotas no final, hein? Sim, acho que nós dois fizemos. Eren disse calmamente. Harry olhou ao redor da lanchonete, surpreso com o quão detalhada era a memória. Era como se eles tivessem sido realmente transportados de volta para aquele momento no tempo. Então por que aqui? Cindy me contou como você a trouxe de volta ao momento em que se apaixonou por ela. Foi este o momento em que você se apaixonou por mim? Harry estava falando brincando apesar da expressão triste em seu rosto. O humor sempre foi seu mecanismo de enfrentamento. Fechar. Eren disse com um sorriso amargo. Este foi o dia em que percebi que você era meu amigo mais querido. Harry riu das palavras de Eren, achando tão engraçado vê-lo dizer algo tão brega para ele. No entanto, ele sentiu o mesmo. Sim, acho que foi na mesma época que cheguei à mesma conclusão. Você foi meu primeiro amigo de verdade. Nada daquela besteira falsa que a maioria das outras crianças me deu. É por isso que gostei tanto de estar perto de você. Você foi tão honesto consigo mesmo. Eu queria ser como você, Eren. Como eu? Por quê? Eren perguntou. Ele não entendia muito bem de onde Harry estava vindo. Na época em que se conheceram, Harry era rico, um mulherengo, inteligente e, no geral, tinha tudo a seu favor. No entanto, ele ainda não estava feliz. A maneira como meu pai falava de você como se você fosse algum tipo de gênio me deixou com ciúmes. Nunca o ouvi falar de mim desse jeito, só ouvi me chamar de coisas como preguiçoso ou preguiçoso, talvez se nos tornássemos amigos. Um pouco dessa genialidade iria passar para mim, sabe? E bem, você e Cindy sempre estudaram na biblioteca, então eu fui junto. Estudar não era minha praia, mas era. Realmente fez minhas notas e outras coisas subirem. Acho que era verdade que eu não estava realmente me esforçando. Achei que isso era apenas algo que crianças estúpidas diziam a si mesmas para se sentirem melhor. Mas não foi só isso. Você sempre foi tão verdadeiro consigo mesmo. Sempre tentei ser alguém que não era. Nós realmente não nos conhecíamos antes, mas eu era meio idiota. Eu exibi meu dinheiro, levei garotas nas quais eu não tinha nenhum interesse romântico em encontros românticos só porque é isso que caras legais fazem. Percebi que fingir ser alguém que você não é nunca o fará feliz. Então eu mudei. E claro, eu queria ser um herói, como você. É por isso que me tornei um novo Goblin. É por isso que comecei a usar meu dinheiro para o bem. Foi tudo por sua causa, Eren. Você mudou toda a trajetória da minha vida. Você fez.
Harry dizer isso fez Eren balançar a cabeça. Mas é por minha causa, você vai morrer aqui. Eu não deveria ter deixado você sozinho na Oscorp. Pensei que ficar vigiando à distância enquanto me dava meu próprio espaço para pensar teria sido suficiente para protegê-lo, mas eu estava errado. Se eu ficasse, tudo que eu teria que fazer seria olhar pela janela e estaria lá para ajudá-lo. Cara, você não poderia imaginar que Venom teria trazido Electro de volta de uma batata frita queimada e o usado para bloquear a energia. Se isso não acontecesse, teríamos ligado para você e sabemos que você teria além disso, se eu estivesse vivo dentro de Venom agora. Ele seria capaz de viajar no tempo e acabar com o Sinistro 75 ou algo assim. Eu quero. Eren não conseguia nem olhar para Harry enquanto murmurava suas palavras. Ele tinha um plano, mas não tinha como fazê-lo. Ele precisava de uma bateria velocidade divina, e eles não as vendiam na AutoZone. Então não foi à toa. Eu sei o que é ter tantas coisas acontecendo a ponto de você precisar de isolamento para pensar direito. Eu fiquei trancada no meu escritório o tempo todo. Cindy era apenas sendo realmente um herói e tentando salvar pessoas. Na verdade, minha morte foi culpa minha. Quero dizer, sério, o que eu estava fazendo lutando sozinho contra Venom? Se eu tivesse esperado, você estaria lá e eu estaria lá fora, brigando com você. Eu só queria ser um herói. É por isso que lutei com ele sozinho. Então acho que nunca aprendi. Eu queria ser algo que não era e isso me custou a vida. Não, Harry. Você estava sendo verdadeiro consigo mesmo. Ganhar ou perder não é o que torna alguém um herói, eu sei. Já perdi centenas de vezes em diferentes linhas do tempo. Aqueles Eren Parkers que caíram ainda são heróis em meus olhos. Ser um herói não significa vencer o bandido, Harry. Trata-se de proteger as pessoas. Foi isso que você fez, certo? Você estava pensando em proteger Lily, sua irmã, nossos amigos e todos dentro daquele prédio. Harry acenou com a cabeça e olhou para Eren com um sorriso no rosto. Você está certo. E quer saber? Estou feliz por ter saído assim. Obrigado, Eren. Obrigado por me mudar para melhor. Prefiro morrer como um jovem de 20 anos que contribuiu para salvar a vida de bilhões de pessoas do que como um bilionário inútil como meu pai. Eu gostaria de ter feito mais, como terminar a reforma da polícia e construir mais escolas para crianças carentes, mas tenho certeza de que Liz pode fazer isso por mim. Já cheguei onde se eu morrer, a Oscorp é dela. Até deixei pequenas anotações para ela sobre coisas que queria fazer. Bernard também pode ajudá-la. Confio que ela fará a coisa certa. Tenho certeza que ela vai, Harry. Eren disse a ele. Certifique-se de cuidar dela e de Cindy agora que eu parti, certo? Harry ainda sorria como se estes não fossem seus últimos momentos de consciência. Sim, vou garantir que eles estejam seguros. Eren disse a ele enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ele sabia que Harry odiaria se o visse desmoronando e chorando, então ele permaneceu forte. Harry olhou por cima do ombro de Eren e notou Cindy entrando na lanchonete. Oh, olhe, sua namorada está ali. Harry acenou para Cindy quando ela entrou no prédio. Eren se virou e, com certeza, Cindy Mu estava se aproximando dele com um sorriso no rosto. Ela sentou-se ao lado dele, como sempre fazia. Quando ela se sentou, Eren olhou para o outro lado da mesa e percebeu que Harry havia sumido. O sonho então começou a desaparecer e Eren se viu de volta ao mundo real rapidamente. Ele recuou antes que o simbionte pudesse se ligar a ele como um novo hospedeiro. A bagunça de dois Venoms começou a se contorcer um dentro do outro, ainda lutando entre si, apesar de não haver mais nenhum hospedeiro pelo qual eles brigassem. Lily ficou com o coração partido ao ver o amor de sua vida morto pelas mãos de seu melhor amigo. Liz tinha lágrimas escorrendo de seus olhos enquanto observava sua única família que lhe restava morrer de uma morte tão horrível. Nenhum deles sabia que sua morte foi realmente pacífica devido aos poderes de Eren. Felícia mal conhecia, mas até ela chorou ao vê-lo partir daquele jeito. Cindy também ficou arrasada, mas conseguiu ver o sorriso de Harry em seu rosto e descobrir o que aconteceu. Além disso, ainda não era hora de lamentar e chorar, havia muito que precisava ser feito. Todos vão para o topo da Oscorp. O Aranha Branca instruiu antes de agarrar a mão de Cindy e subir até o topo do prédio. Uma vez no topo, ele esperou que todos chegassem em seu próprio ritmo. Os que ainda eram capazes de usar o Velocidade Divina final chegaram rapidamente. Os únicos dois que ficaram para trás foram o Aranha Fantasma e o Aranha Negra que naquele momento usavam uma fantasia vermelha e azul. Como ele não podia mais usar Velocidade Divina, o Aranha Fantasma o puxou usando passos rápidos, como antigamente para todos os Homens-Aranha. Assim que todos estavam por cima, o Homem-Aranha tirou a máscara e olhou para Cindy com lágrimas nos olhos e um sorriso suave no rosto. Finalmente vai acabar. Ele disse a ela, ainda segurando-a com força. Tudo bem, pessoal. Dê-me toda a sua energia. Ele instruiu a si mesmo antes de colocar as duas mãos na máquina que estava eliminando a barreira que cercava a cidade de Nova York. Todas as aranhas colocaram as mãos nas costas dele e começaram a derramar energia velocidade divina nele como se fossem 5 baterias. Imediatamente ele pôde sentir seu corpo sendo dominado pela energia velocidade divina que ele canalizou e despejou na máquina à sua frente. Depois de alguns segundos, houve um clarão brilhante e a barreira ao redor de Nova York implodiu sobre si mesma. De fora para dentro, cada simbionte começou a se desintegrar e a se afastar de sua vítima, enquanto o calor de velocidade divina trouxe conforto para aqueles que finalmente recuperaram sua humanidade. As coisas não eram apenas raios de sol e arco-íris, já que muitas das pessoas que desfilavam por simbiontes estavam tão drenadas de todos os seus nutrientes que poderiam muito bem ser um cadáver sem o simbionte. Foi sombrio, mas foi melhor do que um sofrimento sem fim. Eventualmente a implosão atingiu as 7 aranhas, removendo todo e qualquer vestígio de simbiontes, sintéticos ou não. Assim que a implosão terminou, Eren começou a cair de joelhos, no entanto, seus outros Zeus o pegaram e o seguraram. Você conseguiu, cara. A aranha fantasma disse a ele. Sim, nós fizemos. Obrigado. Todos vocês.
Eren falou sem fôlego. Cindy então correu e agarrou Eren pelo rosto, puxando-o para mais perto e beijando. As outras aranhas sorriram sob as máscaras, embora a aranha fantasma ainda estivesse chocada. Puta merda, é Cindy. Estamos namorando Cindy? Quando? Ele olhou para as outras aranhas e não recebeu nada além de um encolher de ombros de algumas delas. Não há spoilers. O Eren daquela linha do tempo disse a ele. Eu não quero ser esse cara. Mas como vamos voltar para casa? Perguntou o Homem-Aranha que costumava usar o simbionte preto. Ah, sim. Vamos fazer isso primeiro. O Eren desta linha do tempo disse com um sorriso no rosto. Pela primeira vez depois de centenas de tentativas, Eren Parker venceu. Um mês depois. Depois de um mês, as coisas na cidade de Nova York voltaram ao normal possível. Não havia mais simbiontes, nem mesmo vestígios de algum. As ruas estavam um tanto cheias de gente, no entanto, a selva de concreto não estava nem de longe tão cheia de civis como antes. A população foi reduzida para cerca de 30% do que costumava ser devido a muitas pessoas terem morrido por serem comidas ou por serem incapazes de sobreviver sem o simbionte que uma vez se ligou a elas. Esse número também representava as pessoas que optaram por tirar a vida após voltarem a ser humanos. Muitos que sobreviveram também se mudaram da cidade, querendo deixar o local onde tantos traumas foram acumulados por muitos. Aqueles que optaram por ficar optaram por fazê-lo por amor à sua cidade natal. Claro, Harry teve seu próprio funeral, dando a seus amigos a chance de lamentar sua morte. Seu cadáver ainda tinha um sorriso no rosto quando chegou o funeral. Para encerrar, Eren explicou a Lily o que aconteceu e isso a ajudou a continuar avançando. As 7 aranhas se encontraram no topo da Oscorp mais uma vez, aquelas de diferentes linhas do tempo usando mochilas com baterias velocidade divina, algo que todas as 7 aranhas inventaram juntas. Cindy ficou ao lado de seu Eren e sorriu para os outros enquanto eles estavam em fila com suas mochilas. Todos eles tinham planos de como recriar a implosão que destruiu todos os simbiontes para usarem seus próprios cronogramas. Obrigado a todos novamente por me ajudarem. Eu realmente aprecio isso. Eren disse a eles. Sem problemas. Todos eles disseram simultaneamente. Um por um, os Homens-Aranha se transformaram em suas formas velocidade divina final, até mesmo o Aranha-Fantasma, devido à bateria que o alimentava, e decolaram, deixando Cindy e Eren sozinhos. Capítulo 124. 7 anos depois. Eren Parker e Cindy Moon estavam frente a frente, de mãos dadas enquanto um pastor oficializava seu casamento. Eren usava um terno todo preto, finalmente deixando crescer pelos faciais em seu rosto enquanto seus dreadlocks estavam amarrados em um rabo de cavalo atrás de sua cabeça. Ele tinha um sorriso suave no rosto enquanto olhava para sua futura esposa à sua frente, Cindy Moon, que usava um vestido de noiva todo branco e fofo. Seu lindo rosto estava arrumado para a ocasião, com os cabelos macios e presos. Maquiagem de aparência elegante. Ela parecia etérea enquanto seu sorriso branco perfeito se formava entre seus 2 lábios rosados e macios. Ela usava um rubor no rosto que era ainda mais exagerado quando suas bochechas começaram a ficar naturalmente rosadas ao ver o olhar afetuoso de seu amante olhando para ela. Este era um momento que os dois desejavam há muito tempo, algo com que sonharam e fantasiaram um com o outro durante anos. Todos os seus amigos estavam presentes. Felicia Hard, Lily Olister, a Fundação Futuro, incluindo Franklin, que retornou à sua dimensão. Ele já estava crescido, junto com sua irmã que chorava de alegria ao ver seu tio finalmente se casar. Rei T'Challa. Princesa Shuri. Houve até membros dos Vingadores que eles conheceram através de suas travessuras de super-heróis nos últimos 7 anos, incluindo Tony Stark, Thor, Steve Rogers e muitos mais. Claro, o Senhor e a Senhora Moon também estavam presentes, sentados ao lado do filho e da filha de Cindy e Eren. O mais velho, o filho, chamava-se Albert Parker, em homenagem ao irmão de Cindy. A filha deles, a mais nova, chamava-se Mary Parker, em homenagem à mãe de Eren. Eles quase pareciam gêmeos, ambos com cabelos cacheados e pele cor de caramelo. Eles compartilhavam muitas das características faciais superiores de sua mãe, mas as características faciais inferiores de seu pai e o formato da cabeça menos arredondado. E por último, tanto Eren quanto Cindy sabiam que aqueles que perderam no caminho também os estavam observando. Ben Grimm, Harry Osborn e Albert Moon. Antes de passarmos aos votos, há algo que vocês dois gostariam de dizer um ao outro? Começando pelo noivo, o pastor falou, olhando diretamente para Eren que ainda tinha aquele sorriso no rosto. Eren, sem sequer perder o ritmo, olhou nos olhos de sua amante e falou com ela suavemente, de coração. Quando eu tinha 10 anos, me apaixonei por você, Cindy Moon. É uma história boba, que já revelei para vocês. Para o nosso público que não sabe, eu me apaixonei por essa linda garota porque ela compartilhou seu copo de pudim comigo. Algumas pessoas riram da bobagem disso, enquanto outras sorriram ao pensar em quão doce e inocente ele já foi. Ela foi a primeira pessoa fora da minha mãe a me mostrar compaixão depois do que aconteceu com meu pai. Eu era um solitário. Tinha medo de amar outra pessoa depois de perder meu pai. De novo. Quando me apaixonei por ela, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei horrorizado. Pensei comigo mesmo, será que eu também a perderia? Daquele dia em diante me distanciei. Passávamos um pelo outro e ela dizia, oi, para mim, e eu acenava de volta. Foi só no nosso último ano do ensino médio que tive minha última chance de realmente dizer a ela o que sentia por ela. Eu ainda estava com medo nesse momento. O falecimento da minha mãe só fez esse medo aumentar ainda mais. Quase fugi, na verdade, fugi. Fugi por meses até voltar para a escola e ver essa mesma mulher linda que estava na minha frente. Ela sorriu para mim e me envolveu em seu abraço caloroso. Eu ainda estava com tanto medo, ainda tinha tanto medo de amar alguém. Então falei com meu maior mentor, Dr. Kurt Connors. Ele faleceu agora, mas nunca esquecerei quando ele me disse uma frase que sempre transmitirei sempre que tiver oportunidade.
Tudo que você faz é um risco. Não fazer nada também é um risco. Qual risco você escolherá? Não entendi a princípio, mas fui para casa e pensei nisso por muito tempo, até que realmente me ocorreu. Eu estava com medo de perder Cindy Moon. Eu também tinha medo de perder Harry Osborn, nosso melhor amigo que faleceu há 7 anos. Eu tinha medo do risco de sentir um sofrimento incomensurável mais uma vez depois de perder alguém que amava. Mas percebi que se não fizesse nada, se não dissesse a Cindy o quanto a amava, se afastasse minha melhor amiga, nunca seria capaz de vivenciar as milhares de coisas que queria vivenciar. Eles, mesmo que tenha sido interrompido. Meu melhor amigo Harry Osborn não está mais conosco. Todos os dias da minha vida penso nele. Penso no quanto dói saber que ele se foi para sempre. No entanto, estou muito feliz por ter corrido esse risco. Estou tão feliz por tê-lo chamado de meu melhor amigo. Quando olho para você, Cindy Moon, fico muito feliz em saber que corri esse risco. Você me ensinou o que realmente significa viver, Cindy Moon. Você me ensinou que aceitar o que o futuro reserva é o primeiro passo para realmente encontrar a felicidade. Você fez minha vida valer a pena. Tanto Eren quanto Cindy tinham lágrimas nos olhos enquanto Eren continuava. Muitos de seus amigos e familiares na multidão também choravam, emocionados com suas palavras. Obrigado, Cindy Moon. Obrigado por compartilhar aquela xícara de pudim comigo. A multidão o aplaudiu por suas palavras, enquanto Cindy enxugava as lágrimas dos olhos devido ao quão emocionada ela estava. O passador então olhou para ela com um sorriso no rosto antes de falar mais uma vez. E agora você, noiva. Cindy puxou um pedaço de papel antes de pigarrear e ler para seu amante. Eren Parker, nos últimos 10 anos, você me ensinou tantas coisas que eu não conseguiria listar todas, senão ficaríamos aqui o dia todo. Quando escrevi isso, sabia que você mencionaria a xícara de pudim. Me desculpe por ter esquecido daquele dia, não entendendo quão significativo ele foi até que você mesmo me mostrou usando seus poderes. Mas o que posso dizer é que você compartilhou comigo muitos copinhos de pudim de diferentes maneiras. Eu também tive medo em um momento da minha vida. Eu tinha medo de nunca ser forte o suficiente. Quando ganhei meus poderes e você saiu para proteger Wakanda, tive tanto medo de não ser forte o suficiente para proteger a todos. Mas então me lembrei de suas palavras. Você me disse as mesmas palavras que o Dr. Connors lhe disse, o que ele lhe disse sobre os riscos. Você me disse que faria qualquer coisa para salvar a todos, mesmo que isso te matasse. Lembrando dessas palavras, me tornei um herói assim como você e protegi a todos enquanto você estava fora com a ajuda de nossa amiga Felícia. Quando você voltou, começamos a proteger todos juntos. Até que não o fizemos. Quando perdi você, Eren Parker, perdi tudo. Eu te amei mais do que amei a própria vida. Parecia que em um minuto você estava sempre lá para mim, estávamos felizes, sorrimos e no minuto seguinte, você se foi para sempre. Foram 2 anos difíceis, muito difíceis para mim, mas sobrevivi porque me lembrei do que você me contou. Lembrei que você me ensinou a ser forte. Então, um dia, você voltou e eu fiquei muito feliz, apenas para o mundo se transformar em um caos logo depois. Eu estava com medo de perder você de novo. Cindy enxugou algumas lágrimas do rosto com um lenço de papel antes de continuar. Mas eu permaneci forte e lutamos juntos, apesar das probabilidades estarem contra nós. Agora aqui estamos. 7 anos depois. Agora posso dizer com segurança que sou a garota mais feliz do planeta. Tenho um lindo marido e uma linda família. E pensar que tudo isso começou por causa de uma xícara de pudim que meus pais prepararam para mim. Sempre serei grato a ambos por isso. Cindy terminou seu discurso com um sorriso e todos a aplaudiram. Até o padre sorria entre eles, pronto para selar o acordo para os dois. Lindos votos de vocês dois. Eren Parker, você aceita esta mulher para ser sua esposa, para viverem juntos no casamento, para amá-la, honrá-la, confortá-la e mantê-la na doença e na saúde, abandonando todos os outros enquanto vocês dois viverem? Eu faço. Eren disse com um sorriso. Cindy Moon, você aceita este homem para ser seu marido, para viverem juntos no sagrado matrimônio, para amá-lo, para honrá-lo, para confortá-lo e para mantê-lo na doença e na saúde, abandonando todos os outros, por enquanto vocês dois viverem? Eu faço. Cindy respondeu, sorrindo para seu futuro marido. Repita depois de mim, disse o padre enquanto olhava para o noivo. Eu, Eren Parker, aceito você, Cindy Moon, para ser minha esposa, para ter e manter a partir de hoje, para melhor, para pior, para mais rico, para mais pobre, na doença e na saúde, para amar e valorizar até que a morte nos separe. Eu, Eren Parker, aceito você, Cindy Moon, para ser minha esposa, para ter e manter a partir de hoje, para melhor, para pior, para mais rico, para mais pobre, na doença e na saúde, para amar e valorizar até que a morte nos separe. Eren repetiu. E agora você, Cindy, repita comigo. Eu, Cindy Moon, aceito você, Eren Parker, para ser meu marido, para ter e manter a partir de hoje, para melhor, para pior, para mais rico, para mais pobre, e na doença e na saúde, amar e cuidar, até que a morte nos separe. E agora você, Cindy, repita comigo. Eu, Cindy Moon, aceito você, Eren Parker, para ser meu marido, para ter e manter a partir de hoje, para melhor, para pior, para mais rico, para mais pobre, e na doença e na saúde, amar e cuidar, até que a morte nos separe. Ela repetiu. Tudo bem, Sr. Parker. O padre então entregou a Eren a aliança de casamento destinada a Cindy Moon. Repita comigo. Dou-lhe este anel como símbolo e penhor de nossa fé constante e amor duradouro. Eu lhe dou este anel como símbolo e penhor de nossa fé constante e amor duradouro. Eren então colocou o anel no dedo de Cindy conforme praticado. Em virtude da autoridade que me foi conferida pelas leis do estado de Nova York, eu agora os declaro marido e mulher. Pode agora beijar a noiva. Conforme as instruções, os dois amantes se beijaram e a multidão explodiu. Os dois ficaram se beijando um pouco mais do que o necessário, tornando as coisas um pouco estranhas para os dois filhos, mas para o resto do público foi emocionante. Feito isso, a doutora Cindy Moon era finalmente a doutora Cindy Moon Parker, o nome que ela esperou anos para chamar de seu. Capítulo 125. 10 anos depois.
O Homem-Aranha e a Silk estavam passeando juntos pela cidade de Nova York, no entanto, eles foram seguidos por duas versões mais jovens de si mesmos, sua filha e seu filho, que também eram heróis. O filho deles, Albert, era o herói conhecido como Aranha Carmesim, vestindo uma fantasia toda vermelha que lembrava a aparência de seu pai. Porém, ele usava uma jaqueta azul sem mangas cobrindo-a com uma aranha preta na frente. Ao lado dele, sua filha, Mary, era conhecida como a heroína Spindelly. Ela tinha um esquema de cores semelhante ao de sua mãe, mas usava roupas americanas modernas por cima do traje, em vez do tradicional jeogori coreano como sua mãe fazia. Foi o primeiro dia das crianças como super-heróis, embora as duas crianças ocasionalmente escapassem e fizessem atos heróicos sem que os pais soubessem. Pelo menos, eles pensaram que seus pais não sabiam. Nem Eren nem Cindy lhes deram qualquer punição ao descobrirem o quanto seus filhos queriam ajudar as pessoas. Na verdade, isso os fez acelerar o processo de permissão para eles entrarem em campo. Tudo bem, crianças, assim que chegarmos, vamos seguir o plano, certo? Sem desvios. O Homem-Aranha falou severamente, falando de uma forma que estava longe de ser a forma como o herói costumava soar. Ele estava chegando aos 40 anos e era pai. Era apenas uma questão de tempo até que ele começasse a falar como tal. Eka, seu plano é muito ruim, pai. Ambas as crianças não concordavam com sua maneira de fazer as coisas. Eles queriam entrar e começar a socar sem nenhum tipo de plano. Albert e Mary Parker, ouçam seu pai. Silk os repreendeu, parecendo uma mãe, já que ela também estava se aproximando dos 40. Fine. As duas crianças murmuraram simultaneamente enquanto continuavam a balançar lado a lado com os pais. Não demorou muito para que a família das aranhas chegasse ao local para onde estavam indo, encontrando-se no telhado de uma das bases secretas do maior sindicato do crime. Lá dentro, Cabeça de Martelo provavelmente estava contando seu dinheiro e planejando seu próximo movimento. Os informantes conversaram com Yuri Watanabe sobre seus planos de transportar substâncias ilegais naquela mesma noite. Se eles quisessem que Cabeça de Martelo fosse preso por um longo tempo, os heróis teriam que fazer isso de acordo com os livros. E então, enquanto estava no telhado, o Homem-Aranha ligou para o único oficial no mundo em quem podia confiar. Tudo bem, Yuri, estamos aqui. O que vem a seguir? Yuri podia ser ouvida pelos 4 membros da comunicação da família enquanto ela falava. Encontre o que quer que ele esteja planejando mover e registre evidências disso. Com licença, senhora Watanabe, a Aranha Carmesim perguntou. Sim, Yuri não esperava ouvir a voz de uma criança. Ela nem sabia que o Homem-Aranha tinha filhos. Podemos dar um soco nos bandidos depois de obtermos as evidências? Enquanto Albert dizia isso, o Homem-Aranha podia ser visto ao fundo com a mão na testa balançando a cabeça. Yuri riu, lembrando-se do Homem-Aranha mais jovem de quase 20 anos antes. Sim, garoto. Você pode dar um soco nos bandidos. Yuri disse a ele. Sim, os dois irmãos aplaudiram e ergueram os punhos silenciosamente. Vamos. Silk e eu entraremos pelo norte, vocês dois entrarão pelo sul. Tudo bem? O Homem-Aranha disse severamente. Sim, chefe, as duas crianças disseram sarcasticamente antes de passarem pela web para o outro lado do prédio. O Homem-Aranha suspirou, balançando a cabeça ao sentir que as crianças iriam bagunçar tudo de alguma forma. Eles vão ficar bem, querido. Eu confio neles. Salvamos o mundo quando não éramos muito mais velhos, lembra? Sim, eu sei. Pelo menos eles estão entusiasmados em fazer a coisa certa, certo? O Homem-Aranha disse à sua esposa, sorrindo sob a máscara. Eles aprenderam com os melhores. Você os criou com seu mantra, com grande poder. Silk ergueu as sobrancelhas de brincadeira, dizendo metade da frase que o pai de Eren passou para ele, que ele passou para sua própria esposa e crianças. É claro que vem uma grande responsabilidade. O Homem-Aranha terminou a frase para ela. Ela estava certa. Seus filhos só queriam fazer o que foram criados para fazer. Eles foram criados para serem altruístas e para ajudar os outros com os dons que receberam. Eles ficaram entusiasmados por finalmente poderem ser como seus pais. Eles também eram apenas crianças, então queriam fazer as coisas legais que um herói faz. Vamos! O Homem-Aranha disse à sua esposa enquanto disparava em uma teia, permitindo que ela o seguisse. No lado norte do prédio, as duas jovens aranhas rastejavam no teto, olhando para os bandidos trabalhando sob o comando de Cabeça de Martelo abaixo delas. Todos usavam ternos e estavam armados com rifles. As aranhas não eram à prova de balas, então essa visão deixou os dois novos heróis nervosos. Entendo porque papai queria que fizéssemos isso em silêncio. Albert sussurrou para sua irmã. Sim. Mary sussurrou de volta. Ei, Al, olha ali. Você vê aquela caixa de energia? Mary apontou para o que parecia ser uma espécie de gerador que alimentava todo o edifício. Se eles tirassem isso, ser furtivo não seria um problema. Sim, entendi. Atire uma teia e eu fritarei. Alberto contou a ela. Ela sempre foi melhor com toda coisa de atirar na web em comparação a ele, puxando a mãe. Nele, Spindelly então disparou 5 teias de cada ponta dos dedos pela sala, todas conectadas ao gerador do outro lado da sala. Os bandidos abaixo deles não perceberam as teias disparando pela sala acima deles. Uma vez que as teias se conectaram, a Aranha Carmesim agarrou as teias e enviou sua bioeletricidade através delas. Tanto ele quanto sua irmã tinham a habilidade de manipular a eletricidade do próprio corpo, mas ele tinha mais controle sobre isso do que ela. Este poder não era velocidade divina. Talvez devido ao fato de velocidade divina não necessariamente fazer parte da biologia de Eren Parker. Apenas suas habilidades básicas de eletricidade que ele tinha antes de velocidade divina foram transmitidas. A eletricidade da mão de Albert percorreu lentamente a teia, gerando um pouco de luz que atraiu os olhos dos capangas abaixo deles. Eles começaram a olhar em volta freneticamente até avistarem as duas aranhas no teto. A merda, a Aranha Carmesim murmurou. São as aranhas. Mate-as, um dos capangas gritou.
No entanto, antes que alguém pudesse disparar uma bala, a energia acabou. Os capangas hesitaram por um segundo antes de disparar as balas onde as aranhas foram vistas pela última vez. No entanto, os flashes da boca dos capangas mostraram que as aranhas haviam desaparecido. Do outro lado, Homem-Aranha e Silk se entreolharam ao ouvir toda a comoção. Ambos balançaram a cabeça com humor e desviaram a atenção para os caminhões de carga, agora desprotegidos, abaixo deles. Usando suas teias, os dois desceram lentamente e olharam para os caminhões pendurados de cabeça para baixo. Ao longo dos anos, os dois tiveram muitos gadgets à sua disposição. Tendo lentes de visão noturna que podiam registrar o que o Homem-Aranha vê foi uma das primeiras coisas que criaram. Usando os olhos, o Homem-Aranha registrou as substâncias ilegais e as enviou para Yuri instantaneamente. O que está acontecendo aí? Yuri perguntou, ouvindo os tiros vindos de fora do prédio. As crianças. O Homem-Aranha começou a falar, mas Spindelli interrompeu através de suas comunicações. Quero dizer, Crimson Aranha está nos levando a tiros. O quê? Foi ideia sua. Minha ideia? Acabei de dizer que tem uma caixa ali. Foi você quem quis fazer a coisa da fiação elétrica. Você insinuou essa ideia quando apontou para a caixa. Não. Sim. Não. Sim. O Homem-Aranha então silenciou as duas crianças para que os adultos pudessem conversar, embora os dois ainda brigassem enquanto lutavam contra os inimigos do outro lado do prédio. É mudo. Aí está sua resposta. De qualquer forma, enviei a mercadoria para você. Me avise quando ver, Yuri. Entendo. Sim. Isso é prova suficiente para justificar sua prisão. Derrube-o, estaremos bem atrás de você. Yuri disse a ele, continuando a dinâmica que eles tiveram por quase 20 anos. Vamos, rapazes. Ela foi então ouvida chamando os policiais atrás dela, conduzindo-os em direção ao prédio. Não demorou muito para que o próprio Cabeça de Martelo aparecesse. O que diabos está acontecendo? Acontecendo. Cabeça de Martelo saiu de seu escritório para ver as duas jovens aranhas desviando das balas na escuridão e matando seus capangas entre os clarões da boca. Quem diabos são essas crianças? Ele gritou antes de sacar sua própria arma e apontá-la diretamente para Spindelli, que não percebeu ele. Não tão rápido, rapaz tubarão. O Homem-Aranha brincou antes de arrancar a arma de sua mão e pegá-la sozinho. Usando sua força, ele esmagou a arma. Não precisaremos disso. Vejo que você conheceu nossos filhos. Eles adoraram seu filme enquanto cresciam. Silk riu da piada do marido, mas Cabeça de Martelo ficou confuso. Que diabos você está falando? Cabeça de Martelo perguntou, franzindo a testa para os dois heróis. A teia do Homem-Aranha avançou. Acho que agora não seria apropriado pedir um autógrafo, talvez quando deixarmos você na prisão. O Homem-Aranha deu um soco no rosto de Cabeça de Martelo, fazendo com que um som metálico alto ressoasse nas paredes da sala. Ai, fale sobre isso. Cabeça de Martelo tentou dar um soco no Homem-Aranha para calá-lo, mas não pareceu funcionar. Cabeça. O Homem-Aranha terminou sua frase antes de dar um soco na mandíbula de Cabeça de Martelo. Isso ainda não causou muito dano, mas desta vez não machucou o punho do Homem-Aranha. Silk se juntou a nós, enviando seus próprios socos no corpo de Cabeça de Martelo. Desta vez, o ataque causou-lhe dano total e ele mostrou dor pela primeira vez. O corpo dele é um ponto fraco. Ataque o corpo, ela disse ao marido. Sim, eu sabia disso. Só queria verificar minhas outras opções. Ele disse a ela enquanto ele também começava a atacar seu corpo, evitando qualquer ataque que Cabeça de Martelo lançasse devido aos seus muitos anos de experiência, tornando esta uma luta fácil. Verificando suas opções? O nome dele é Cabeça de Martelo. Quais você acha que eram as habilidades dele? Silk perguntou enquanto ela também evitava qualquer ataque com facilidade. Bem, um tubarão-martelo é um tubarão, certo? Achei que talvez ele pudesse falar com os peixes com a mente ou algo assim. O Homem-Aranha descobriu por que foi chamado de Cabeça de Martelo. Ele apenas teve um lapso de julgamento quando atacou o rosto. Neste ponto, ele estava apenas tentando irritá-lo. Por que um cara que consegue falar com peixes se chamaria de Cabeça de Martelo? Isso não faz sentido. Aquaman seria um nome melhor. Descubra abaixo. O Aranha Carmesim gritou antes de jogar um dos capangas do Cabeça de Martelo nele. Cabeça de Martelo levantou as mãos para pegar o homem que estava sendo jogado contra ele, apenas para ter as mãos amarradas por Spindelli. Funcionou. Ela disse antes de dar um chute no rosto de Cabeça de Martelo. Ai. Falando em teimoso. Ela disse repetindo palavra por palavra o que seu pai disse antes. Cabeça de Martelo estava incrédulo. Não apenas o Homem-Aranha e a Silk estavam em sua base secreta, mas havia 2 de cada um deles. Com as mãos amarradas, Cabeça de Martelo não pôde fazer nada enquanto Silk o chutava para trás e as 4 aranhas começaram a prendê-lo na parede. Não demorou muito para que Yuri Watanabe aparecesse com sua equipe, entrando e encontrando todos inconscientes, exceto o próprio Cabeça de Martelo. Oh, vocês já terminaram? Ela perguntou, olhando para seus 2 parceiros vigilantes antes de olhar para os filhos. Então esses são seus filhos? Meu nome é Aranha Carmesim. Albert disse, estendendo o braço em direção a ela. E eu sou Spindelli. Mary disse com um sinal de paz. Prazer em conhecer vocês dois. Acho que continuaremos a partir daqui. Obrigado novamente vocês dois. Yuri disse com um leve sorriso. O Homem-Aranha percebeu neste momento que ela estava realmente envelhecendo, mas ainda estava lá fazendo seu trabalho. Obrigado, Yuri, por tudo. Vamos, pessoal. O Homem-Aranha e sua família fugiram com suas teias antes de saírem juntos. Yuri assistiu com um sorriso no rosto. Ele está realmente crescido, aquele garoto. Ela pensou consigo mesma, realmente colocando em perspectiva quanto tempo fazia desde que eles se conheceram. Acho que já é hora de pendurar as algemas. Talvez depois de mais uma apreensão. Capítulo 126. 40 anos depois.
Já se passaram quase 50 anos desde que o Homem-Aranha e a Silk se tornaram heróis amados por milhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, apesar de seus símbolos serem imortais e viverem através de seus filhos que estavam tendo seus próprios filhos, os próprios heróis não compartilhavam desse mesmo luxo. Cindy Parker foi diagnosticada com câncer aos 78 anos de idade, algo que ela não esperava. Foi rápido, surpreendendo todos da família. Cindy Parker, idosa e murcha, foi vista cercada por familiares e amigos dentro de seu quarto de hospital, deitada em seu leito de morte. Era seu último dia de vida, então todos estavam lá para se despedir dela. Claro, Erin Parker estava lá, segurando a mão dela enquanto estava sentado ao lado da cama, enquanto os dois filhos estavam ao lado dele com as mãos em seus ombros. Erin sempre foi emotivo, mesmo quando criança. A dor ressoou em seu corpo como uma aura, aquela dor em seus olhos falava muito para todos na sala. O amor de sua vida logo lhe seria tirado e o sonho terminaria. Do outro lado da cama, os 3 netos, que naquela época já eram adultos, ajoelharam-se ao lado da cama e seguraram-lhe a outra mão. Suas amigas Liz e Lily também estiveram presentes, junto com seus filhos e netos, que eram considerados seus sobrinhos e sobrinhas devido à proximidade entre eles. Felícia já havia falecido há muito tempo, já tendo chegado aos 80 anos antes de todos na sala, mas seu filho estava lá com a filha, que parecia uma mini-versão de Felícia. Todo mundo está aqui para se despedir de você, meu amor. Erin disse a ela com sua voz velha e fraca. Você está pronto para ir para casa? Ele perguntou a ela. Sim, estou pronto. Ela disse a ele, imaginando que ele queria dizer ir para casa, para a vida após a morte. Todos, digam adeus a ela. Erin contou a todos na sala antes de todos se despedirem sinceramente. Tchau, mãe. Nós amamos você. Alberto contou a ela. Nós amamos muito você. Você é a melhor mãe que alguém poderia ter pedido. Maria acrescentou. Todos na sala acrescentaram, despedindo-se dela antes que tudo que restasse fosse Erin Parker. Ele agarrou a mão dela com força e disse suas palavras finais para ela. Adeus, Cindy. Vejo você em breve. Quando essas palavras saíram de seus lábios, os olhos de Cindy começaram a se fechar lentamente. Poucos minutos depois, eles abriram novamente. Ela se viu de volta ao telhado da Oscorp, anos atrás, com Erin Parker e seus sósias. Ei, Erin disse a ela. O que? Mas nós... Cindy estava confusa. Para ela, ela viveu uma vida inteira, mas estava de volta onde o início de sua vida juntos começou. Eu sei que você me disse que quando o mistério se ofereceu para lhe dar o sonho de sua vida ideal, você recusou. Você disse que não queria viver em um mundo que eu não estivesse vivenciando ao seu lado. Bem, eu estava lá o tempo todo. Eu sei que é egoísmo, mas eu queria viver uma vida plena com você, uma vida onde pudéssemos ficar juntos e ser felizes porque, bem, não estamos conseguindo isso. Sinto muito. Erin se sentiu incrivelmente culpado por mentir para ela da maneira que fez, mas ele queria que a realidade deles pelo menos parecesse autêntica para ela. Então nada disso era real, ela murmurou. Sinto muito, mas não. Parecia real, e acho que era real em nossas cabeças. Mas em termos de ser real no sentido do contínuo espaço-tempo, não. Não era. Estou desculpe. Apesar de Erin sentir como se tivesse feito algo errado, Cindy o abraçou com força. Obrigado. Ela sussurrou. Foi tudo tão lindo. O casamento, nossos filhos, envelhecer com você. Foi tudo que eu sempre quis. Obrigada por me deixar vivenciar isso. Mesmo que não fosse real em termos do contínuo espaço-tempo ou pelas leis da natureza, foi real o suficiente para mim. As memórias de vocês ainda estão aqui, Cindy Moon, foi real. Erin ficou aliviado ao saber que ela não o odiava depois de tudo isso. Obrigado por me deixar viver uma vida com você. Então isso significa que você não vai mais estar aqui? Cindy perguntou a ele. Havia uma razão pela qual ele simplesmente não vivia uma vida real com ela. Sim, meu plano termina de 2 maneiras. Eu vivo e está tudo bem. Ou meu corpo se desmaterializa completamente e eu me torno pura energia velocidade divina. Claro que primeiro tenho que viver uma vida com você. Meu plano exigia algum tipo de bateria velocidade divina, mas não tenho meios para fazer isso. Percebo agora que tenho algumas baterias bem atrás de mim. Com esses caras, posso acumular energia suficiente para fazer essa coisa implodir, mas se fizer isso, como disse, há 2 resultados possíveis. Agora que Venom não tem hospedeiro para passar pela barreira, ele está completamente bloqueado e também não pode correr. Esse foi o grande problema deste plano antes. Como você sabe, ele pode pular no tempo e só tem uma chance de fazer isso. Sem um hospedeiro, ele não tem acesso às minhas habilidades. Ele é apenas um monstro de lama. Agora ele está preso aqui. Harry sabia disso quando se sacrificou. Agora é a minha vez. Enquanto Erin explicava, lágrimas começaram a cair dos olhos de Cindy incontrolavelmente. Não vá, ela murmurou, sabendo que suas palavras não tinham sentido. Não importava o que ela dissesse, ele iria se sacrificar. Pessoal, disse a aranha-fantasma, apontando para o simbionte lá fora. Os 2 simbiontes Venom estavam começando a absorver os outros simbiontes lacaios em seu corpo, formando um enorme ser semelhante a um kaiju com 2 cabeças. Não temos muito tempo. O Homem-Aranha puxou Cindy levemente de cima dele antes de olhar para seu passado. Ouça-me com atenção. Existem projetos dentro da Oscorp que podem dizer a todos vocês como fazer esta máquina. Quando você voltar aos seus cronogramas, faça esta máquina quando tiver tempo. Ela foi originalmente criada para criar 2 barreiras, uma que protege a Oscorp e protege o mundo exterior da cidade. Vamos sobrecarregá-la e implodir, destruindo até o último simbionte.
É claro que em seus cronogramas você não terá como fazer com que 5 caras enviem energia para você, mas eu tenho uma solução. Depois que eu partir, se eu morrer, vocês precisarão criar baterias velocidade divina para terem energia suficiente para voltarem às suas linhas do tempo. Uma vez lá, você usará essa bateria para substituir a máquina quando chegar a hora. O enorme simbionte Kaiju começou a se aproximar da Oscorp, levando Eren a encerrar suas instruções ali. Ele olhou para Cindy uma última vez e puxou-a para perto antes de beijá-la uma última vez. Eu te amo, Cindy. Eu também te amo, Eren. Muito. Ela fez o possível para conter as lágrimas, mas elas continuaram fluindo apesar de seus esforços. Ao contrário da primeira vez que ele morreu, ela não desistiria desta vez. Ela estava determinada a continuar vivendo, mesmo que isso significasse fazê-lo sozinha. Tudo bem, pessoal, vamos acabar com isso. O Homem-Aranha disse antes de colocar as 2 mãos na máquina. Um por um, os outros Homens-Aranha se aproximaram dele e colocaram as mãos em suas costas. Eles começaram a expelir sua energia para ele, fazendo com que uma aura brilhante de azul misturado com preto envolvesse seu corpo. Com a energia dos 6 Homens-Aranha entrando nele, o Homem-Aranha despejou-a na máquina e fez com que a barreira ao redor da cidade implodisse. Assim como em seu sonho compartilhado com Cindy, cada simbionte começou a se desintegrar e a se afastar de todas as suas vítimas, seu calor trazendo conforto para aqueles que finalmente recuperaram sua humanidade. As coisas não eram apenas raios de sol e arco-íris, já que muitas das pessoas que desfilavam por simbiontes estavam tão drenadas de todos os seus nutrientes que poderiam muito bem ser um cadáver sem o simbionte. Foi sombrio, mas foi melhor do que um sofrimento sem fim. Eventualmente a implosão atingiu as 7 aranhas, removendo todo e qualquer vestígio de simbiontes, sintéticos ou não. Assim que a implosão terminou, Eren começou a cair de joelhos, porém Cindy o pegou nos braços. Ele não conseguia ficar de pé, então Cindy se abaixou no chão e sentou de joelhos, apoiando a cabeça no colo dela. Enquanto Eren estava deitado no colo dela, vibrando abruptamente a cada poucos segundos, ele tentou seu melhor para olhá-la nos olhos. Eu entendo agora. Eren disse a ela, embora fosse tão vago, ela não entendeu o que ele quis dizer. Entender o quê? Ela perguntou a ele. Finalmente entendi o significado da vida, ele confessou. Todo esse tempo eu estive procurando uma resposta. Fiquei diante do túmulo dos meus pais e chorei porque não consegui encontrar a resposta. Tive medo de amar alguém porque novamente não consegui encontrar a resposta. Mas enquanto minha vida passava diante dos meus olhos, ambas as vidas, eu encontrei a resposta. Eren estava chorando, mas tinha um sorriso suave no rosto, apesar das lágrimas. Eu entendo porque foi tão difícil para mim querer viver. Não me dei um motivo para isso. Depois que comecei a salvar pessoas, dei a mim mesmo um motivo. Queria proteger as pessoas, esse era o meu objetivo. O primeiro vez em que salvei uma vida foi a primeira vez que me senti realmente vivo. Depois de tantos anos me sentindo como uma casca vazia, eu tinha um propósito. Mas há algo que eu queria mais do que tudo. Foi para proteger você e Harry, entre todas as pessoas. Eu falei em proteger Harry e sinto muito. Quando eu partir, diga a Lily que sinto muito por ela acima de tudo. Não, diga ela você mesmo. Cindy falou em meio às lágrimas. Eu não posso fazer isso. Meu sentido aranha está enlouquecendo. É como um alarme tocando sem fim. Estou morrendo, Cindy. Posso sentir isso e estou tão assustado. Estou com tanto medo. Dizem que morrer é tranquilo, mas estou apavorado. Está tudo bem, Eren. Está tudo bem, relaxe. Cindy tentou falar com uma voz reconfortante e começou a esfregar suavemente sua bochecha, o que parecia estar funcionando. As emoções eram uma forma de contornar o sentido aranha, e essa fraqueza seria a única coisa que Eren mais apreciava em seus poderes naquele exato momento. Acalmando-se, Eren começou a continuar o que queria dizer. Não consegui protegê-lo, mas quando falei com ele percebi que nós dois tínhamos o mesmo objetivo. Harry queria nos proteger também. Queria proteger a todos, mas nós dois não conseguimos nos proteger e essa é a única desvantagem para sendo um protetor. Mas eu não me importo. Não me importo se proteger as pessoas me custou a vida porque salvei muito mais vidas do que a minha vale. Eu te disse, salvaria o máximo de pessoas que pudesse. Simultaneamente, Eren e Cindy terminaram a frase. Mesmo que isso te mate. Mesmo que isso me mate. Sim, você se lembrou. Eren disse suavemente. Claro que sim. Cindy falou em meio às lágrimas sem fim. Além de proteger as pessoas, percebi acima de tudo qual é o sentido da vida. Ou pelo menos qual era o meu significado. Meu significado na vida é estar ao lado daqueles que amo enquanto eu viver, ter lembranças deles, memórias suas, e morrer feliz com essas memórias, viver uma vida longe das pessoas que você ama, fugir porque tem medo de perdê-las não é maneira de viver. Obrigado por me acordar todos esses anos atrás. Dos dedos dos pés, o corpo de Eren começou a se dissipar e se transformar em energia à velocidade divina. Tendo suas próprias coisas a dizer, Cindy Moon falou em meio às lágrimas. Eu não vou te esquecer. Sempre me lembrarei da sua risada, seu sorriso, sua raiva, suas lágrimas. Vou lembrar de tudo. Amanhã, mesmo quando você partir, eu sei que você ainda estará lá comigo. Mesmo que agora eu só possa refletir sobre nossas memórias juntos como nada mais do que boas lembranças. Vou abraçá-las como tal e nunca esquecerei o quão preciosas elas são para mim. Você me deu tanta coragem, tanta força. Nunca esquecerei isso. Sempre me lembrarei de tudo, até meu último suspiro. Obrigado, meu amor. Por favor, deixe ir. Você pode dormir agora, Eren. Eu te amo. Nesse ponto, todo o corpo de Eren abaixo do pescoço havia se transformado em energia à velocidade divina. Lentamente, ele fechou os olhos e seu rosto começou a se dissipar lentamente e desaparecer no nada. Sem mais corpo físico, Eren Parker como ser físico não existia mais. Ele se tornou absoluto velocidade divina. Capítulo 127.
Parker, uma voz abafada podia ser ouvida através dos sonhos de um jovem deitado de bruços em sua mesa, dormindo profundamente. Parker, a voz gritou mais uma vez, desta vez soando muito mais clara e interrompendo o sono do colegial. Erin Parker acordou de repente, já acordei. Ele gritou quando se viu em sua aula de anatomia, tendo acidentalmente adormecido mais uma vez. Alguns estudantes riram, enquanto outros olharam para o menino enquanto ele esfregava a testa. Assim que sua visão clareou, o jovem olhou para seus colegas, esfregando a nuca nervosamente com uma expressão envergonhada no rosto. Seu professor estava atrás de sua mesa com uma mão no quadril enquanto fazia uma pergunta ao jovem. Esta é a terceira vez esta semana, Parker. Chega de palhaçadas da turma. É incrível para mim que você de alguma forma consiga manter um A nesta aula. Responda a esta pergunta para mim. Que tipo de relação muscular se refere a dois músculos que nunca podem mover na mesma direção? Isso deve ser fácil. O jovem sorriu, já sabendo a resposta. Antagônico, certo? Ele disse, trazendo um sorriso ao rosto do professor. Ótimo trabalho, Parker. O professor o elogiou, sorrindo para seu aluno preguiçoso e famoso. Vamos tentar ficar acordados, certo, Parker? Erin assentiu e fez o possível para ficar acordado pelo resto da aula. Devido ao seu hobby depois da escola, ele estava sempre cansado, mas sabia que a escola era importante demais para faltar, principalmente se quisesse evitar ser repreendido pela mãe. O sinal tocou, obrigando os estudantes ansiosos a pularem de seus assentos imediatamente. Suas malas já estavam prontas devido ao relógio. Erin, ainda com o caderno e o lápis vazios na mesa, começou a fazer as malas enquanto todos os outros iam embora. Ele não precisava fazer anotações, pois normalmente apenas se lembrava de tudo sem problemas quando era um assunto que lhe interessava, como qualquer tipo de aula de ciências. Depois de jogar tudo ao acaso em sua bolsa, ele começou a sair da sala de aula. Seu professor estava olhando diretamente para ele com a intenção de falar e Erin sabia disso. Ele tentou ignorar o olhar do professor, mas isso não o impediu de dar um sermão. Erin, posso falar com você um segundo? Erin, sabendo que não tinha escolha, acenou com a cabeça e se aproximou da mesa do professor. Você é muito promissor, Parker. Você dorme quase todos os dias na minha aula, seu caderno está sempre vazio e ainda assim, de alguma forma você tem uma nota mais alta do que qualquer aluno que já tive. Eu disse que tenho memória fotográfica, não preciso fazer anotações. Erin respondeu, vendo esta conversa como inútil. Erin, esse não é o meu ponto. É descortês. Eu sei que você provavelmente tem muita coisa acontecendo depois da escola, e é provavelmente por isso que você fica cansado o tempo todo, mas você deveria tentar se esforçar para ter uma boa noite de sono. Esse tipo de comportamento não vai funcionar na faculdade. Sua professora estava preocupada com o menino. Ele sabia que Erin era incrivelmente talentoso e não queria que isso fosse desperdiçado. Tudo bem, vou tentar tirar uma soneca extra. Preciso ir, vejo você mais tarde. Sem dizer mais nada, Erin saiu apressadamente da sala de aula e começou a ir em direção ao seu armário para recuperar seus pertences. Uma vez em seu armário, Erin começou a trocar seus cadernos e livros por aqueles que precisaria para fazer a lição de casa mais tarde. Depois de fazer as malas e estar pronto para partir, Erin fechou seu armário, apenas para ser recebido por seu melhor amigo, Harry Osborne. Sim, e aí, mano? Harry disse, levantando o braço antes que os dois garotos se beijassem. E aí? Erin disse em resposta, sorrindo para seu amigo mais próximo. Você tem tempo para trabalhar em nossas coisas depois da escola hoje? Eu gostaria. Minha mãe tem me incomodado sobre aprender como administrar a Oscorp desde que meu aniversário de 18 anos está chegando. Era parte do último desejo do meu pai, então estou com todas as reservas hoje. Harry pareceu um pouco chateado ao dizer isso. Ele não estava muito interessado em administrar um negócio, preferia apenas sair com Erin depois da aula, como sempre faziam. Droga, tudo bem, mano. Bem, então vou sair. Vejo você amanhã? Sim, amanhã estarei livre. Até mais, cara. Os meninos se beijaram mais uma vez antes de Erin Parker se afastar em direção à entrada da escola. Enquanto Erin caminhava, ele recebeu uma mensagem de texto de sua mãe, fazendo o jovem revirar os olhos irritado. Hugh sempre tem alguma coisa com essa mulher. Ele sussurrou antes de abrir a mensagem. Mãe, você pode comprar um pouco de quente na loja no caminho para casa, por favor. Erin suspirou ao ler a mensagem de sua mãe. Erin, sim, peguei você. Estarei em casa em cerca de 5 minutos. Mãe, te amo. Erin, também te amo, mãe. Enquanto Erin digitava a última mensagem, ele encontrou uma garota que carregava uma pilha de livros para fora da biblioteca. Quando os livros caíram, Erin rapidamente agarrou todos eles com alguns reflexos notáveis antes que eles pudessem atingir o chão, impressionando a garota enquanto os devolvia a ela. Cuidado com o que você está fazendo, Sr. Erin Parker. A garota o provocava de uma maneira um tanto sedutora e brincalhona, sorrindo para o garoto enquanto afastava alguns fios de cabelo preto encaracolado que cobria seu lindo rosto de pele morena. Cuidado, Sra. Riri Williams. Erin brincou com ela antes de ir embora com um sorriso no rosto. Os dois tinham uma queda um pelo outro, isso era muito óbvio para todos na escola. Apesar de ambos serem incrivelmente extrovertidos, eles eram tímidos demais para se tornarem mais do que amigos. Eventualmente, Erin Parker se viu atrás da escola, perto de algumas lixeiras e ratos de Nova York, o lugar perfeito para ele se transformar em seu eu alternativo. Tirando a fantasia da mochila, Erin vestiu sua fantasia vermelha e azul do Homem-Aranha, seguida por uma jaqueta jeans com um símbolo de aranha nas costas. Este era um segredo que poucas pessoas conheciam, mas Erin Parker era um dos muitos heróis mais poderosos da Terra.
Ele era o simpático Homem-Aranha da vizinhança. Usando os atiradores de teia que ele mesmo fez, ele andou pela cidade, acenando e mostrando um símbolo de Rock On para seus fãs, que devolveriam o símbolo para ele. Ele realmente era um herói do bairro. O Homem-Aranha finalmente se viu dentro de uma loja de esquina, acenando para o dono da loja antes de caminhar em direção ao local onde estava o Quint. O Homem-Aranha pegou um pote para sua mãe antes de caminhar até o balcão e colocá-lo na frente do dono da loja. Boa tarde, Sr. Kim. O Homem-Aranha falou com sua voz enérgica e gentil. Boa tarde, Homem-Aranha. Como está sua mãe? O dono da loja perguntou enquanto examinava o Quint. Ela está indo muito bem. Sempre me incomodando, mas ela é ótima. Vou contar a ela que você disse o que está acontecendo. O Homem-Aranha tirou uma nota de $5 e entregou ao dono da loja. O Sr. Kim pegou e começou a contar o troco para o herói. Bom, aqui está o seu troco, disse Kim, devolvendo ao Homem-Aranha alguns dólares e algumas moedas. Obrigado, Sr. Kim. Até mais. O Homem-Aranha saiu correndo da sala e disparou no ar, deixando o Sr. Kim sorrindo sozinho. O Homem-Aranha frequentava regularmente a loja, assim como sua mãe, então o Sr. Kim os conhecia bastante bem. Não demorou muito para que o Homem-Aranha chegasse em casa, subindo pela claraboia de seu apartamento antes de pousar agressivamente com o Quint na mão. Sua mãe, que estava lendo alguma coisa no sofá, olhou para ele e franziu a testa. Você sabe que temos vizinhos lá embaixo, certo? Ela disse enquanto se levantava e se aproximava do filho. Desculpe. Aqui está o seu Quint, mãe. Eren disse enquanto colocava o pote de Quint na mesa. Assim que o pote pousou, a mãe de Eren o abraçou com força. Obrigado, filho. Mãe. Eren murmurou, sentindo-se cansado de ser tratado como um bebê por sua mãe o tempo todo. Ela não podia evitar, ela amava muito o filho e expressava muito esse fato. Você sabe que tenho quase 18 anos, certo? Eren disse baixinho enquanto sua mãe continuava a abraçá-lo. Sim, eu sei que você está, mas até os velhos abraçam suas mães. Sua mãe contou a ele. Sim, Eren murmurou. Embora estivesse escondido por sua máscara, ele sorria ao ser abraçado por sua mãe. Apesar do ato que ele fez, ele amava sua mãe mais do que qualquer outra coisa no mundo, então os abraços dela eram sempre bem-vindos. De repente, os telefones de Eren e de sua mãe começaram a tocar. Sua mãe foi rápida em pegar o telefone primeiro, olhando para o chamado Aranha App em seu telefone, que era usado para rastrear todos os crimes na cidade. Bem, acho que o jantar terá que esperar. Sua mãe disse antes que uma fantasia própria aparecesse sobre seu corpo, uma fantasia preta e branca semelhante à dele, junto com uma máscara vermelha que cobria metade de seu rosto. Sua mãe também era querida por muitos. Ela foi durante quase 2 décadas a heroína Silk, e depois de salvar o mundo com seu amante, o primeiro Homem-Aranha. O filho deles, Eren Albert Parker, cresceu para assumir o manto que seu pai deixou para trás quando se sacrificou para salvar o mundo, 18 anos atrás. Ele nunca conheceu o homem, mas continuar seu legado era importante para ele. E assim, o Homem-Aranha e Silk saíram juntos da claraboia de seu apartamento antes de atirarem teias com a ponta dos dedos e balançarem lado a lado, continuando a viver de acordo com o ditado que foi transmitido à família Parker por gerações. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.